Olá a todos. Esta é a quinta parte da carta 3. Nós estamos na página 123 do livro físico e na página 15 dos downloads que você consegue gratuitamente em cartadecristobrasil.com.br. Vamos para a nossa oração? Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade, que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um devia beber dela, posto que era o símbolo de meu sangue que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado a alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava a seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Em segredo, entendia os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpria o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei estes pensamentos só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez, perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissessem. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e minha crucificação. Sugeri que depois de minha morte se dispersassem e voltassem para a Galileia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria, mas, é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros
e de tudo o que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com os outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles? Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença, e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que, finalmente, já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão apesar de tudo, que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contassem mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia dizer. Nesse ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na Terra, e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me em silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Vamos comentar? Ai, é de respirar, né? Quando ele fala assim, e quantos séculos a gente teria que viver até a gente aprender a ter compaixão com aqueles que sofrem mais do que nós. Quantos séculos desde que ele partiu a gente precisou viver para que a gente possa sair de nós mesmos, do eu, e enxergar as necessidades do outro. Porque ele diz ali que mesmo quando era ele quem estava para ir para a cruz, ainda assim os discípulos só pensavam em si mesmos. Quantas vezes a gente faz isso, né? Principalmente É a quando a condição gente... humana, né? A condição humana é assim, né? Mas eu acho que o principal motivo é porque eles não viam Jesus como humano. Eles viam Jesus como acima deles e não como iguais a ele. E Jesus está o tempo inteiro dizendo que ele era igual, que esse endeusamento de Jesus não é o caminho. O caminho é enxergar ele como igual para a gente fazer o que ele faz. E aí ele fala, mais adiante, estranhos vão aparecer e vão colocar as tradições como a razão de todos os meus ensinamentos. E esse mais adiante foi Paulo. E Paulo faz com uma caminhada também. Quando você vai ler na Bíblia, você vai vendo a caminhada de Paulo. Existem duas formas de ler a Bíblia, né? Do jeito que ela é posta, nas cartas de Paulo, e do jeito que aconteceu cronologicamente, tem sempre um prefácio que explica. Se você quiser ler cronologicamente, leia assim. E aí você vai vendo o amadurecimento do próprio Paulo, porque ele chega como um judeu entendendo o que Jesus falou a partir da perspectiva dele e encaixando as razões dele. E é isso que a gente sempre faz.
A gente pega um aprendizado novo e a gente encaixa naquilo que para a gente é uma verdade, a gente faz funcionar dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos paradigmas, e aí a gente cria isso como verdade. E aí Jesus vai chamar isso aqui de um cego guiando outro cego. Que se a gente não se abrir para esses novos paradigmas, me abrir. Estou Até ouvindo, até o medo da dependência, né? né? O medo da dependência, e hoje a gente pode transportar para hoje. Por exemplo, pessoas que a gente segue como professor, ou como amigo, como marido. Você cria uma certa dependência e você não consegue se enxergar sem Aquela guiança. irmãos, né? Sem a pessoa depois do lado, e aquilo fica. E às vezes o outro, ou outras pessoas à sua volta estão passando coisas, passando por dor e sofrimento, e você não tem olhos para enxergar a não ser o que você cria dentro da própria cabeça. E aqui que eu me lembro quando a gente leu a primeira vez, quando ele fala que nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura, nada foi oferecido a ele. E ele meio que ficou perplexo, porque era tanto exercício de compaixão que a presença dele no meio dos discípulos fazendo cura, fazendo um monte de coisa com a população carente, com as necessidades, os doentes. E, de repente, nesse momento, não teve compaixão por ele. Só É, mostra o quanto ele era igual, né? é, Porque nós temos essas carências, né? Nós também queremos ser acolhidos, queremos ser abraçados, queremos ser vistos, né? Quando alguém chega para a gente e fala, eu estou vendo você, quer coisa melhor? Né? Só Verdade. mostra que ele também, né, quis ser visto, né? mas eu acho que acima de tudo mostra que ele é igual. E às vezes na vida, às vezes a gente tenta se colocar como mais forte. Aí eu dou conta, eu sou forte. E aí a gente se distancia dos outros, porque a ideia é de reconhecer a humanidade de todos. E ainda é bonito quando ele fala assim: tudo mais que eu mais queria, depois de tudo isso, era me retirar ao silêncio e encontrar a paz no conforto do contato com o Pai. Então, ele já estava exaurido, ele estava com medo do que viria, mas ele estava resignado, e aí ele foi se alimentar do contato com o Pai. Então, ele pede para a gente fazer isso, sabe? Ele pede para a gente esvaziar nossa mente e receber o amor. Só isso, né? E é o que Uhum. a gente faz se a gente parar para pensar, né? Quando a gente tá num momento de aflição, né? Onde você não consegue um apoio, ou até por própria dificuldade nossa mesmo de saber pedir, né? De saber pedir o colo, né? É o que a gente faz, a gente tende a se recolher mesmo, né? Até pelo ensinamento dele, a se recolher e ter contato com esse eu superior, né? Para ter ali esse conforto e essa guiança, né? No sentido de me mostra qual é o próximo passo, né? E esse estreitamento de conexão, esse estreitamento de laço que a gente cria, que a gente usa aqui com a leitura das cartas, é tão maravilhoso esse espaço que a gente cria dentro da gente, né? Porque é um Silêncio, espaço que a né? gente cria, a gente não nasce sabendo disso. Mas eu estava esses dias numa atividade das nossas filhas e uma moça falando assim: ai, cabeça de mulher é sempre assim, tá aqui pensando nas atividades que tem que fazer. Se eu estivesse em casa, eu estava fazendo isso, 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 isso. Blá, blá. Aí eu olhei para ela e pensei, né? Então, uma cabeça só cheia. Quando a gente aprende a esvaziar, você está lá, você está na atividade da ginástica. Você não está pensando no que tu está fazendo, você está presente no agora, né? A gente foi ensinado que a mulher tem que estar se ocupando e a gente só precisa estar no agora. Uhum.
Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras, mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial, cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela. De modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se de meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente, em consciência, para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Vamos falar só um pouquinho disso aqui? Primeiro, o prazer ao morrer. A gente fala da morte como uma coisa tão dura, mas quando a gente está falando da morte como uma coisa dura, a gente só está falando do nosso ponto de vista. Imagina que alguém que a gente ama profundamente, que está velhinho e que já está cansado e que quer deixar o corpo físico pelo cansaço da vida, experimenta tudo isso aqui. Porque ele descreve esse momento da morte como total êxtase. Foi envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha a sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho. Então, quantos de nós tem pessoas queridas que partem e imaginar que elas viveram isso na partida? O Vocês podem êxtase ler isso aí quando eu morrer, viu? é lindo, é isso mesmo. É, Gente! é, Não, na hora que estava aqui, eu falei, gente, se alguém, né, desse... porque ao invés Olha, de a gente estar triste pelo nosso apego, que é a mesma coisa dos apóstolos agora há pouco, eles é o estavam nosso. tristes pelo medo deles e não pelo que Jesus passaria. Se você colocar na perspectiva do outro, quando morrer, é isso aqui. Que delícia! Um êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Olha que prazer, que delícia! Essa pessoa amada que você ama tanto está nesse lugar de puro prazer e encantamento. Ou a gente vai trazer as crenças religiosas que vão trazer peso sobre a morte.
né? Dependendo de cada religião, há quem diga que fica dormindo esperando o julgamento, há quem diga que está no purgatório, em sofrimento, há quem diga tantas coisas, mas se a gente ouvir só o que Cristo explica aqui, e a gente abrir, deixar o velho com a morte natural, como Cristo fala, e se abrir para o novo, a gente pode se maravilhar por como Deus é amoroso e por como Deus acolhe o filho que retorna para o lar. Eu acho essa parte bem linda. Então, quando alguém fala, fulano morreu, hoje eu penso, ai, que bom, né? Que gostoso. Essa etapa da vida dele passou. Não quer dizer que eu queira morrer ou que eu não queira morrer. Quer dizer só que gostoso. É mais leve pensar assim. Eu também prefiro pensar assim, na forma mais leve. Adoro É, pensar esse pensamento sobre a e morte. nitrogenar, né? Se abrir para essa Aham. verdade. Cristo, se essa é a verdade, me inspira. Cristo, se essa é a verdade, transmuta em mim o que é velho. Permita que essas tradições pesadas que cegam a gente, que trazem sofrimento, que é o que ele está falando que foi feito com os ensinamentos dele, que essas tradições tenham uma morte natural, porque isso já passou. Já não preciso mais pensar assim. Aí ele continua, né? Que aí a igreja vai contar para a gente que ele ressuscitou. E ele fala, sim, eu voltei, eu abaixei a minha frequência e eu pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. A gente não sabe quantos foram que eram suficientemente sensíveis para vê-lo. Na, na Bíblia conta histórias de discípulos que viam ele e não o reconheciam. Só depois que ele partia que o reconheciam, né? Então, eu acho que o legal é você imaginar que, beleza, é verdade, ele ressuscitou, mas olha, não foi com o disparate que foi dito de São Tomé, que ele botou o dedo na ferida e que ele precisava ver para crer, né? Ou você crê e por isso você tem sensibilidade de ver, ou você caminha e vai esperando, vai acreditando, vai se abrindo. Acho que deve ser isso. Eu, depois que a gente lê o livro, a minha postura em qualquer velório é completamente outra. Primeiro, que eu vou com muita alegria homenagear quem morreu, e segundo, que eu sempre honro muito. E para todas as pessoas que me rodeiam, eu falo assim: gente, eu estou aqui honrando o caminho, a vida dessa pessoa, que foi da escolha dela, como ela pôde, e tal, e tal, e tal. Aí tem gente que está até chorando me ouve falar isso, assim, eu falo meio rindo. A pessoa olha para mim, umas me acham louca, e outras. Sabe quando você parece que você planta uma coisinha legal em algumas Mas cabecinhas e alguns corações? você sabe que quando E meu fala assim, nossa, que bonito que é esse jeito novo. Porque, assim, é tão pesado quando você vai né, num velório, tal, no enterro, quando você está naquela postura de apego e não sei o quê. Mas, assim, que ali foi uma passagem para uma nova forma de vida, que até está escrito aqui, e você pode honrar a vida da pessoa, que o trabalho foi feito, independente o trabalho dela, independente se era dona de casa, se era um empresário, se era um cientista, se era um Einstein, se era um morador de rua, não importa, não Se era um importa. bebê. você sabe que quando meu pai faleceu, né, a gente já tinha lido tudo isso aqui e eu foi alegre, tinha até sanfona, né, tocando lá para ele, enfim, né? Claro, você tá com aquela saudade, né, imensa, mas as minhas palavras foram exatamente relacionado à honra, entendeu? A honra de ser filha, a honra dele ser o homem que ele foi justamente, né, nesse sentido. E eu também senti exatamente isso. Assim, as pessoas acho que ficam esperando a gente se debulhar, né, diante disso, e de repente eu não estava dentro. Estava com tristeza, claro, né? Eu sabia sentir muita falta, saudade, mas assim, mas era diferente, entende? Porque tinha uma honra
ali tinha um agradecimento, tinha... É diferente, realmente eu pude sentir a esfera daquele momento se transformar, assim. Foi muito bonito. É muito bonito, parabéns. E essa Uhum. alegria, né, de estar vivo, sabendo que a morada é a morada verdadeira, que aqui é uma passagem mesmo. Então, olhar para essa história que a gente está vivendo aqui com menos drama, porque vai passar. Uhum. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que, depois da minha morte, ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde eu seria ungido segundo o costume, antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprindo o sabat, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo, levaria o meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galiléia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio das tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamamento. Depois reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali, meu corpo descansou, livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como este mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos, que é o fato de hoje, até hoje, terem aceitado cegamente tal dogma. Gente, é divertido demais. Mas quando ele planejou isso tudo com José de Arimateia, que na Bíblia conta que ele foi enterrado porque no túmulo que José de Arimateia pediu. Mas quando ele conta que ele fez isso aqui tudo secretamente com José de Arimateia, o que será que ele queria? Naquela época tinha uma crença que o corpo ele tinha que ser enterrado inteiro, embalsamado inteiro. Não podia ser em pedaços, porque quando se ressuscitasse lá no outro plano, a pessoa estaria mutilada se fosse cortada em pedaços ou se fosse queimada. Eram crenças daquele tempo. Mas por que será que ele precisou que o corpo dele descansasse livre de incômodos? E aí as pessoas inventaram o que quiseram inventar. Mas por que será que ele fez tudo escondido, né? Talvez ele precisou disso, dessas historinhas que a gente acreditou bem infantis, para que até hoje a gente estivesse falando dele. Talvez. Talvez ele tivesse sido instruído a isso. Mas que é uma historinha, sem pé, sem cabeça, é mesmo. E a gente opta por acreditar porque a gente opta por acreditar que Cristo é um Deus diferente de nós, de novo. São todos os argumentos que São Paulo e São Pedro, junto dos discípulos, criaram para justificar a vinda do escolhido, né? Era a historinha que eles contavam ali, então tudo encaixava dentro dessas histórias. E eles não estavam fazendo por isso, por maldade ou por não maldade, era só até onde a mente deles concebiam. Então, entender que a Bíblia foi uma interpretação daquelas pessoas até onde elas conseguiam entender. Pense nisto com cuidado. Tenho sido liberado de um
tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em um corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim? Em um mundo, em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo, durante a vida na Terra, podia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai, consciência amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para as minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações conduz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Vamos ler isso de novo? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Eu entendo que o que ele está dizendo aqui foi que foi assim que ele fazia as curas. Ele fala aqui no livro, né, mais para frente um pouco, ele usa essa expressão: consciência é vida, vida é consciência. Então, quando a gente expande a nossa percepção, a gente muda a matéria que nos compõe. E a gente pode... Eu penso também, Lorena, que aqui quando ele fala das partículas, é que assim, as coisas, para que a gente possa entender, ela tem uma forma. Por exemplo, quando eu pego uma xícara, né? Eu não estou vendo, eu estou vendo a xícara, porque é a maneira que é fácil de eu entender, mas é uma forma do barro da xícara. Na verdade, aqui é o barro, não é a xícara. Compreende? E assim a gente vai dando forma para tudo. Por exemplo, uma montanha. Uma montanha não é uma montanha, é um monte de areia que gera um aspecto que a gente considera aquilo como uma montanha. Entendeu? Então, é só a forma, é a forma. Entendeu? Eu entendo essa explicação dele aqui, quando as coisas visíveis não são mais do que uma manifestação da frequência vibratória, a frequência da areia, do barro, está no formato de uma xícara, que é a forma, como eu enxergo. Eu não entendo Sim. assim, É uma não. frequência. Eu Tudo é entendo que a gente é capaz de mudar a partícula, de mudar o produto. Eu entendo que a gente cria a matéria e que a gente é capaz de mudar a matéria. Quando a Isso. gente muda a nossa consciência. Sim, sim. Só que assim, partindo de qualquer coisa, pega qualquer exemplo. Uma caneta, uma flor, um chocolate, uma cadeira, uma parede, a chuva, o vento. Tudo é energia. Cada Tudo é coisa uma tem... consciência. Tudo é energia. Se você pegar Leva qualquer... uma única consciência. Isso, você pega um átomo de qualquer coisa dessas coisas que eu falei, dessas matérias. Se você diminuir, você vai ver que é
um cintilar minúsculo de partículas, ou seja, são uma energia ali, mínima, que tudo que eu falei, desde celular, parede, tudo, todos os exemplos que eu dei, tudo, se você diminuir, vai ser aquilo. E ele fala que quando você muda a taxa de vibração disso, ou seja, se você muda a vibração daquela energia que é feita tudo que a gente vê aqui na Terra, tudo em tudo, você muda aquilo, você tem outro resultado. Então, uma coisa é caneta, outra coisa é copo, outra coisa é parede, outra coisa é borracha. Enfim, é assim que eu entendo. É, o observador, né? O observador é que determina, né? Mas tudo tem uma única consciência, digamos, porque está tudo interligado. E sim, você falou tudo, porque é o observador que faz mudar. À medida que você vai abrindo seus paradigmas, você vai reconhecendo o quanto você consegue mudar, o que você consegue mudar. E à O que medida que você você consegue consegue isso, enxergar? É só você um abre copo, também. né? É só uma flor? É só uma pessoa? Uma pessoa que é tipo contra você? Não. Ela é igualzinho a você e ela tem a vibração dela, a frequência dela, o jeito dela. E do ser humano é mais complicado da gente entender, eu dar exemplo, que eu já até me arrependi, porque o ser humano ele tem a consciência, ele tem a parte racional dele, que difere, né? Um do outro, o jeito que é a própria alquimia interna. Mas se você pegar, por exemplo, duas flores, entende? Uma é daquele jeito lindo, sei lá o quê, a outra também é linda, maravilhosa, só que são duas aparências completamente diferentes. Então, elas têm vibrações diferentes. Certo? Mas o quanto que eu entendo que ele está dizendo aqui é a nossa capacidade de transformar essas células, essas partículas. Isso é o que eu entendo. Por Sim, exemplo, o meu É rosto o envelhecido pode observador. se tornar um rosto renovado. A frequência de Jesus, quando ele estava rezando, que a gente deu da última vez, e de repente ele se viu levitando. E aí ele caminhava sobre a água. Sim, tanto é que ele fala, quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Então, para que ter um corpo, se ele pode ter esse corpo que caminha sobre as águas de tanta leveza que caminha sobre as águas? Mas ele não conseguia aparecer para todos. Ele só conseguia aparecer para quem estava disponível para enxergar. E é interessante porque ele fala assim, por que acreditar nesse disparate? Mas ao mesmo tempo ele fala assim, que óbvio que eu caminhei sobre a água. Eu só estava numa frequência mais elevada. Então é realmente uma necessidade da gente ter conhecimento e compreensão e olhar aquilo que traz amor dentro de nós, É que a sabe? O rosto mente, se ela é torna... linear, né? A Oi? mente é linear, né? E aí É, tem que sair dessa linearidade para poder entender que existe outras formas, né? mas acho que a gente precisa usar o nosso coração. Quando Cristo fala que caminhei sobre as águas, o que eu sinto? Quando a gente ouve que ele fala assim, morreu e ressuscitou desse tal jeito, direto vem na minha mente assim, quando eu era jovem eu achava que isso era meio disparate. Depois eu acabei me convencendo, mas tem uma sensaçãozinha assim de, será? Então, eu acho que a resposta vai estar aqui, ó, porque como são novos paradigmas, a gente não tem como falar assim, beleza, caminhar sobre as águas é possível, mas o corpo ressuscitar, isso é insensato. De qualquer forma, são paradigmas novos. exato. Por isso que fala de consciência. A consciência nada mais é você perceber as coisas e juntar coisas e ver de uma forma diferente o que você achava que era. Ou seja, as nossas crenças e tal. Você achava que era uma coisa. Quando a gente é menor, criança, adolescente, a gente acha que é só uma verdade. Quando você começa a ampliar isso e ver, por exemplo, esse livro é uma forma de ampliar a nossa consciência. O que seria isso? É uma forma da gente ver
mais assim, na pele de Jesus, o que ele passou. Então, vestir a roupa do outro, vestir o calçado. Não tem um ditado popular que fala, aquele lá não vestiu meu calçado, sei lá, porque a dor dele é maior, ou sei lá, a minha experiência é maior, ou porque eu tenho mais dinheiro, ou sei lá, menos, ou sei lá o quê. Cada um é cada um. E aí, quando a gente amplia a nossa consciência, ou seja, a gente percebe as coisas que estão separadas e a gente unifica no lugar que esse lugar é o amor, eu acho que é aí que é o pulo do gato. É? Né? É. Continuamos? Sim. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim o fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois de minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro de suas mentes, com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Gente, Porém, a Igreja Católica ensina isso como o Espírito Santo. Eles vão contar que no dia de Pentecostes, os discípulos estavam com muito medo quando eles estavam lá na gruta, quando Santo Tomé toca Jesus, Espírito, mas eles falam que algo acontece neles, que eles tomam força e coragem. E essa força e coragem dá sabedoria para eles poderem agir. E aí Jesus fala aqui que o que ele fez foi dirigir meu próprio poder dentro das mentes de cada um deles, a fim de dar a eles ímpeto e coragem para continuar a obra que eles haviam começado juntos, né? E eu só parei para falar isso aqui, que quando a gente faz oração, Pai, Mãe, Vida, a gente está fazendo essa mesma solicitação, para que Jesus entre dentro de nós e dirija nossas mentes, para que a gente tenha essa clareza e coragem, né? porque dentro do nosso coração a gente tem Jesus, a gente tem o amor, é natural de qualquer ser humano isso, mas aonde nós temos que levar e forçar e criar uma conexão é na nossa mente, que ela fica devaneando a vida toda, sem rumo, né? Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada que tenha ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal, transforma-se em luz individualizada, uma consciência individualizada, que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo o que a consciência gloriosa pode conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além desses padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava, em grande medida, confinado a estes padrões de frequências vibratórias e de consciência. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além de suas experiências passadas. E, portanto, você está confinado em seu passado, que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco, você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência.
elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados de ser mais além dos seus, aos quais você mesmo pode aspirar. De modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado, e a partir desta visão, você formula uma nova meta. Com esta meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação, rejeição da existência terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro de sua consciência, você então estará plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Ele está aqui contando o passo a passo da nossa caminhada evolutiva, né? Ele fala isso várias vezes nesse livro, de várias maneiras possíveis. Ele fala aqui, ó, que a nossa imaginação sozinha, ou seja, o nosso ego, não pode nos levar além de nossas próprias experiências passadas. Portanto, a gente está confinado a projetar o nosso passado no nosso futuro. Se a gente ouve muita violência, a gente criou violência. E aí eu projeto no meu futuro violência. Porque aquilo que eu vou me alimentando é o que eu vou projetar no meu futuro, é o que o meu presente que se torna passado se torna. Por isso, hoje em dia, por exemplo, uma nova visão disso tudo, porque existem muitas formas de você evoluir. Então, uma das ferramentas que o universo trouxe para todos nós evoluirmos é a constelação familiar ou constelação sistêmica. E quando diz que você que a imaginação sozinha não pode elevar-se. Então, além das suas experiências passadas, e aí você repete o futuro. É exatamente isso. Coisas que se passaram, que a constelação fala, coisas que se passaram com seus pais, avós ou ancestrais, volta a passar com você, porque ela precisa ter uma ampliação, ou seja, precisa ter uma nova visão, uma nova perspectiva deste acontecimento que ocorreu no passado, para ele descansar, vamos dizer assim. Descansar. Alguma coisa embolada, um trauma, um dor ou sofrimento, uma história. Essa história fica latente, ela fica escondidinha. Então, nascem as pessoas de uma certa família e, de uma hora para outra, essa história de 1, 2, 3 gerações atrás, ela se repete. Por isso, porque a gente repete o passado, sem a gente querer. Então, eu já estou com 55 anos, eu sempre falei e nunca gostei de algumas coisas e escolhas da minha mãe. Mas, ok, ela faz as escolhas. Eu a amo profundamente como minha mãe, mas eu não preciso repetir. Só que, com 55 anos, eu já estou repetindo coisinhas que minha mãe fazia, porque nós temos história, é uma história familiar que se repete. Então, se você, nós, né? Eu, no caso, com todo o meu caminhar, curso, leitura, estudo, tal, ainda repito coisas. Imagina quando você não olha. E esse é um convite legal para você olhar para algumas coisas importantes. E um ato de amor, né? Porque Uhum. quando você olha, você não está olhando só para você, né? Por você. Você está olhando por todos os seus, né? Sim. Posso ler de novo esse parágrafo que eu acho tão lindo, que é o beabá de um caminho, né? Tão bonito. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado. E a partir dessa visão, você formula uma nova meta. Com esta meta sempre presente,
você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação e rejeição da experiência terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro de sua consciência, você então está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Essa ligação, rejeição, impulsos, né, de ligação, rejeição, seria a própria dualidade, né? Ele explica ligação e rejeição várias vezes, de várias maneiras diferentes. Ele explica que é o nosso desejo daquilo que a gente quer, é o que liga. Mas a nossa rejeição é aquilo que a gente não quer. Então, eu quero muito ser amada. Ah, mas eu não quero um monte de gente invadindo a minha privacidade. Ah, mas eu também não quero ficar sozinha. Então, essa relação com a vida. Eu quero muito ter dinheiro. Ah, mas eu não quero ser arrogante. E quem tem dinheiro se torna arrogante. É essa relação com a vida que vai criando as ligações e as rejeições. Isso que eu entendo. Tudo em nós, a gente atrai e a gente expulsa, a gente atrai e a gente expulsa. Só que dentro de todas essas coisas que estão em nós, a gente tem uma série de conceitos sociais, históricos, que ensinam para a gente que dinheiro, por exemplo, se você tiver dinheiro, o dinheiro destrói a humanidade, dinheiro destrói o homem. Então, essas são crenças de rejeição. Mas o meu desejo pela abundância é uma crença de ligação. E aí ele fala que todos os problemas da humanidade se encontram aí. Que ele falou lá atrás, né? Na nossa necessidade de suprir as nossas necessidades, que são naturais, mas que estão sendo governadas por um ego doente, egoísta, infantil, que só pensa em si mesmo, que não enxerga o outro. Mas aí nesse texto que a gente acabou de ler, ele vai falando, tudo bem, gente, tá tudo certo. Devagarzinho, vocês vão recebendo uma percepção mais elevada, porque você vai se abrindo para consciências maiores, que já caminharam esse caminho. E aí você vai criar uma nova meta. E essa nova meta vai te dar uma nova visão de como você vai viver o seu presente. E aí você vai purificando a influência contaminadora desses impulsos. E então a gente vai limpando essas crenças na gente. E é gostoso a caminhada. É gostosa quando ela não é cheia de julgamentos e de culpa. A culpa que a gente carrega é o que deixa a gente preso nesse looping do passado. Porque quando eu carrego a culpa, eu tenho que ficar me lembrando da coisa que eu fiz errada, para eu me lembrar de não fazer ela no futuro. Mas como eu estou me lembrando daquilo, é exatamente o que eu vou criar no meu futuro. Então eu crio Não, mais só de julgar. coisa de culpa. Só de julgar que ela foi errada, o que você fez, porque a gente faz as coisas, pode ser errado, pode ser certo, mas é o que deu para fazer Naquele momento. Exato. Então, quando a gente olha para isso como culpa, me culpo porque eu fiz aquilo errado, você está julgando aquela coisa que você já fez. E quando você se livra desse julgamento de coisas que você fez, que você não tinha consciência e foi como foi, nossa, a vida fica leve. A vida Mas fica até leve. você Então, se livrar da culpa, exatamente, é árduo o trabalho. E eu gosto muito do exemplo que o nosso professor dava, essa coisa de, quando ele diz impulso de ligação e rejeição, faço o que eu faço para me aproximar do que eu quero, ou faço o que eu faço para me afastar do que eu não quero? Que tipo de vida, né, a gente está levando? Que tipo de vida a gente está tendo? Eu faço o que eu faço para me aproximar do que eu quero. Quero ser amada, para uma pessoa ser amada que ela precisa. Ou faço o que eu faço para me afastar do que não quero. Não quero ser rejeitada. Mas aí a pessoa não é uma pessoa sociável, ela é tímida, ela não vai atrás de relacionamentos para não ser abandonada ou para não ser julgada. Então, assim, esse é muito importante, é um ensinamento que o nosso professor deu para a gente, que é muito bacana e que eu acho que faz entender um pouco esse impulso de ligação e rejeição.
né? Bastante, bastante. Uhum. A gente estava até no retiro dele naquela época, e aí eu estava lendo esse livro aqui, eu estava no quarto da Lidiane, e eu falava, olha, Lidiane, aqui está dizendo o mesmo ensinamento do Hilário. Lembra, Lídia? Uhum. Era essa ligação e rejeição, foi muito bem ensinada para nós pelo Hilário Trio. É. Vamos continuar para a gente terminar? Faltou uma página. Para me permitir que você alcançasse esses picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina e vim agora a vocês nestas cartas. Não permita que o meu trabalho seja em vão nesta segunda vez. À medida que ler estas páginas, busque, medite e ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e, se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Esta voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Ai, gente, parece tanto um amigo falando para a gente. Na hora que ele fala isso, eu ouvi a voz do Pai, vai entrando uma amorosidade dentro de mim, e essa voz que está sempre conosco, essa amorosidade vai tomando força, assim, e é uma delícia saber que esse é o caminho de todos nós. Releia, leia estas cartas para que possam ser finalmente absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará luz para os demais. Tal luz não é luz como a da eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal que descrevi para você em minha carta 1. Portanto, enquanto irradiar a luz, irradiará o amor incondicional. Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo. Desejará alimentar e nutrir, trabalhar para promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e ordem amorosa, no qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e com prosperidade. Você estará no reino dos céus. Ao mesmo tempo, não se iluda. Enquanto são dados os passos para apresentar essas cartas ao mundo exterior, haverá exatamente as mesmas recriminações, a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como houve como houve quando ensinei na Palestina. Ânimo, reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até o final se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. É lindo, né? Ou Uhum. seja, caminhe com amor por si mesmo. E então, Irradie luz. vai irradiar luz. E aí você vai continuar ensinando, protegendo, curando, educando. E mesmo que tenha recriminações, tenha condenações, tenha julgamentos, esteja falatório, tudo bem, pode rezar para ter coragem, porque estamos na presença do amor, do Cristo, dos anjos, e a gente vai caminhar e se elevar por essa confusão, e a violência permeia por nós, mas não nos atinge, sabia? Você vai se tornando, a sua frequência vai ficando aqui. E a frequência da violência e a briga está aqui. Então, quando os outros estão brigando, eles estão brigando nesse nível aqui, ó. Aí eles estão no meio da violência. Quando você vai se levando nessa amorosidade pela vida, pela alegria, pelo irmão, você vai ficando aqui, ó. E aí é mais fácil caminhar. E você vai percebendo que o mundo, quando foi criado por Deus, por nós, por Deus em nós, por todos nós,
ele foi criado de forma muito inteligente que favorece o nosso despertar. Então, quando você faz uma coisa boa, você é inundado de um hormônio que te alegra, você fala, ai, que prazer em ajudar. Aí, quando você vai crescendo em consciência, você percebe que você tem um estado de paz no seu coração, mesmo que ao seu redor todo mundo esteja em tumulto. Então, é tipo um jogo, a vida, que é feito num esquema para a gente caminhar no caminho do despertar. E por isso que os nossos hormônios vão trazendo alegria e bem-estar, e você vai sendo guiado por esse caminho. É bem legal. Lembrando que a gente começa sempre por nós. Sempre por nós. Não adianta a casa estar bagunçada aqui dentro e você irradiar luz, amor. Porque vai ser um amor, vai ser uma luz, só que vai ser uma luz e um amor meio distorcidinho, meio tortinho. E se você tiver com a casinha aqui dentro, limpa, mais limpa, não é totalmente limpa, porque acho que totalmente, senão a gente viraria um A gente Cristo. virará. A gente É, virará. não, é porque a pessoa acha que, algumas pessoas acham que tem que atingir a perfeição nessa vida, e não é assim, Não. né? Então, quando a gente reconhecer que quem é o morador interno da gente, quão poder é maravilhoso, e quanta força temos dentro de nós mesmos, e quanto amor a gente tem para vibrar por nós e pelos outros, aí sim a gente pode irradiar muita luz, muito amor, muita Mas alegria, e eu aí é acho um estado que pleno. o primeiro passo é o estudo. É. Foi o que você falou, É o você estuda muito, conhecimento. é o Tudo é o conhecimento. conhecimento. E aí, do conhecimento, você começa a pôr em prática. Sim, E vai aí, praticando. aí você vai Começa a ter praticando. atitude, vai ter nação, né? Uhum. É isso. Bom demais. Então, semana que vem a gente começa a carta 4. Viva! Beijo, até a semana que vem. Beijos, até semana que vem. É muito bom estar aqui com vocês.